Ivone Santos aqui e hoje eu quero compartilhar com você o que me motivou a me aprofundar numa jornada de autoconhecimento. Claro que para cada pessoa isso acontece de forma individual, né? Não tem como ser diferente, né? As experiências são únicas, mas muitas vezes nós aprendemos com as experiências de outras pessoas. Então eu quero aprofundar sobre o momento que realmente eu percebi que eu precisava olhar mais para mim, que eu precisava cuidar das emoções. Então, o primeiro episódio que eu me dei conta realmente que eu estava bem, que eu estava abalada, foi em 2019, no momento que eu ia viajar para Bahia sozinha. Eu estava casada, mas sozinha não, na verdade, eu ia sem o meu marido, né? Mas ia acompanhada de uma prima. E até então eu nunca tinha viajado sem ele. Nós fazíamos tudo junto, éramos bem ligados. E nisso acabou mexendo comigo, juntou tudo. E acabou que eu comecei a ficar apavorada, nem sei porquê. Comecei a pensar que eu ia morrer até antes de chegar lá, que eu ia morrer no avião. Fui conversar com a minha prima, ela falou que ela também estava com o mesmo sentimento. E aí teve uma amiga que maravilhosa, que presente da vida mesmo, que eu fiz através do marketing digital, onde eu me relacionei com várias pessoas, que eu vendia ferramentas, tinha que conversar com as pessoas pelo WhatsApp. Enfim, é papo para outro vídeo. Mas o fato é que, conversando com ela, eu meio que desabafei, pedi ajuda. Ela me mandou um salmo, me mandou também umas frases de uma oração do Ho'oponopono, que até então nem sabia o que era Ho'oponopono. Ela me pediu para fazer, me passou também as orações. Eu fiz e ali eu já percebi o quanto que eu estava desconectada de Deus, né? Estava desconectada de mim mesmo. Eu não seguia assim nenhuma religião específica, não cultuava isso, assim, não tinha assim, nenhuma forma de relacionamento com Deus, não ligava muito para isso. E ali, quando eu fiz a oração, realmente me aquietei, eu me acalmei e eu tive uma experiência assim bem marcante, que foi algo realmente assim, poderia dizer um milagre mesmo, e também me fez perceber o quanto eu estava em conflito e o quanto eu precisava trabalhar isso. E daí, tempos depois, em 2020, eu estava trabalhando com marketing digital, prestando serviços em uma agência com duas parceiras. E eu fazia algumas atividades de criação de páginas, sites, trabalhávamos com ferramentas, né? Então entrava a parte da criação. E eu não estava mais contente com o que eu estava fazendo. Embora estava trazendo resultados, inclusive na época da pandemia, em 2020, tinha aumentado a demanda, estava crescendo, mas por dentro eu já achava que não fazia mais sentido para mim. Eu estava me sentindo insegura, insatisfeita, autoestima lá embaixo. Eu queria entender qual que era o meu propósito, o que eu gostava já não estava mais fazendo sentido, então eu precisava encontrar outra coisa, né? Eu pensava.
Enfim, poderíamos dizer que foi um chamado da vida mesmo para esse processo do que nós chamamos de despertar, para ficar mais fácil a comunicação. Realmente foi necessário para que eu pudesse olhar para mim e fizesse essa jornada de volta para reconectar comigo mesma. E aí eu meio que fui obrigada realmente a parar para olhar para isso. Eu comecei fazendo o processo de coach, participei de imersão em grupos. No final de 2020 para 2021, eu comecei também a praticar as lições de Um Curso em Milagres. Eu acho que eu até comentei aqui no outro vídeo, que é um livro de autoestudo, um treinamento mental e espiritual. E isso já me ajudou, foi trazendo mais essa leveza, calma, fui diminuindo a ansiedade também, isso depois de um ano, né? Foi um processo. E o começo foi assim, comecei pelo coach, logo meses depois, a coach que eu seguia, a Fernanda Chaude, ela fala muito de Um Curso em Milagres, conheci Um Curso em Milagres através dela. Então, logo que eu comecei a me relacionar com ela, eu comecei a ler o livro. Ela até fazia lives, tinha um perfil falando sobre Um Curso em Milagres e conectou comigo, e daí através dela eu fiquei sabendo, então comecei a acompanhar e comecei a fazer as lições. Então isso foi acontecendo juntos. E depois disso eu continuei fazendo terapias. Na sequência veio também o Reiki. O Reiki já foi, eu não lembro se foi em 2021 ou se foi em 2022, que é uma terapia também que você trabalha com as mãos. Aliás, antes do Reiki, eu cheguei a ter contato com uma outra ferramenta, com uma outra terapia, que era Biotoque. Pratiquei um pouco, mas não foi uma introdução, na verdade, de um tratamento espiritual que eu fiz, de apometria. E daí o professor passou um mini curso onde tinha a informação para trabalhar com biotoque. Aí eu cheguei a praticar nas plantas, no meu gatinho, foi bem interessante também, bem assim, emocionante, poder se doar, poder passar pela experiência, foi algo interessante para mim. E continuei com o Reiki, enviando o Reiki, à distância, reunindo um grupo que eu entrei depois que eu concluí o curso. Formei dupla também para trocar Reiki, então continuei praticando e não parei de fazer essa auto-investigação, de realmente, em cada situação que apresentasse desafio para mim, eu já tenho isso como um hábito praticamente de fazer essa autoanálise. Claro que às vezes no momento, muitas vezes é como até se fosse um furacão onde eu me vejo absorvida, que às vezes eu até esqueço de tudo que eu sei, até das ferramentas que eu posso utilizar. Mas depois que a poeira abaixa, que acalma, eu consigo depois refletir sobre a situação e ver o que eu posso absorver de aprendizado, identificar o que eu errei. E continuo fazendo essa autoinvestigação. Na verdade, o processo de autoconhecimento é contínuo pro resto da vida, porque você está o tempo todo passando por mudanças.
Claro que aqui eu estou referindo à personalidade, que é o que muda. Esse personagem humano que foi construído em torno de você. Às vezes você percebe que alguma coisa que você gostava, que você achava que você amava, você já não gosta mais. Você começa a se interessar por coisas novas, como aconteceu comigo, por exemplo. E se você não aceita isso, você pode sofrer resistindo, preso a alguma situação passada, acreditando que porque você gostava, você ainda tem que continuar. Isso, né, só prolonga o sofrimento. E quando você simplesmente aceita que você mudou, que realmente já não faz mais sentido para você, as coisas se tornam muito mais leves. Finalizo este vídeo por aqui, lembrando você que os desafios muitas vezes podem ser convites para que você se reconecte consigo mesmo, para que você flua no fluxo da vida. Se você gostou, compartilhe com alguém que você gosta, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar novos conteúdos por aqui. Tudo bem? Eu te vejo então no próximo vídeo. Tchau, tchau!